Olha aí a gente de novo, segunda tentativa. Vamos lá. Agora eu vou encontrar a doutora Kátia aqui, pelo amor de Deus. É aquela bloguice mais ou menos da gente, né? Mas vamos lá. Manu já entrou, Manu, a idealizadora da live. Eu vou aqui mandar o convite. Peraí, deixa eu ver se eu não faço errado dessa vez. Acho que eu tô convidando. Não tô. Eu tava mandando uma mensagem. Não tá fácil aqui, viu, pessoal? Tô precisando da minha assessora aqui. Vamos lá. Ainda não encontro o perfil da Sopep por aqui para poder chamar. Ela já entrou, será? Manu, me ajuda aí. Ah, achei, olha aí. O perfil agora entrou. Vou dividir a tela. Vamos lá. Eba! Agora! Eu também não sou lá essas coisas, viu? Eu tô aqui precisando de uma assessoria. Olá, boa noite. Supostamente tão fácil, né? De repente, chega, vai dando nervoso, que a gente não encontra direito como encontra. Tá me ouvindo? É, é isso aí. Tô ouvindo O super som bem. Eu tava sem fone, tá, agora pus o fone. Tá tudo tá. certo. Tá me ouvindo Ó, também? eu tô ouvindo super bem. Bem, estamos Então aqui. tá bom. Bora Demorou, lá. mas estamos juntas. A Olá, boa primeira parte a gente noite. conseguiu, né? A primeira É, parte deu certo. Doutora Kátia, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou te apresentar e vou te pedir permissão em rede mundial para tirar o doutora e te chamar de Kátia, tá? por Mas não, favor, por favor. não reduzindo o respeito, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, Nenhum. primeiro, eu queria te contar uma coisa que eu não sei se você sabe, mas a primeira vez que eu te vi foi numa foto com a Manu. E eu perguntei, Manu, quem é essa pessoa elegantérrima do seu lado? E aí toda vez ela me dava notícias suas porque eu tinha te chamado de elegantérrima. Então, é um prazer também por isso, muito grande te receber aqui. Mas vamos lá, então, gente. Olha só a celebridade que eu trouxe para falar sobre o assunto. Doutora Kátia Brant, presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, professora da Universidade Federal de Pernambuco e chefe do Serviço de Gastroenterologia Pediátrica do HC em Pernambuco. Então, honra imensa, vamos aprender muito. Hoje é o dia que eu só aprendo, só faço perguntas, então estou aqui todo ouvidos. Você quer falar alguma coisa antes da gente começar as perguntas? Não, então, dar boa noite, né, a você, agradecer o convite, é, a sintonia aí com o tema, né? Que bom que você também se sentiu. é, Certamente o encantamento não surgiu agora, você já devia ter interesse pelo tema antes, né? Mas que bom que muitas pessoas ou muitos formadores de opinião queiram, né, abrir espaço para conversar sobre esse acolhimento, né, esse cuidado ao bebê, à família, nesse momento que é um desafio, né, e com outro olhar, né, que não focado exclusivamente em todas as abordagens que tão comumente querem nos vender, né? Perfeito. Gosto, Então, adoro. obrigada pelo convite, né? Eu que agradeço. Eu vou já aproveitar, vamos dizer assim, né, para também falar um pouco do caminho que também te conheci, né? Temos uma amiga em comum, né? Uma Maravilhosa. amiga muito querida, Uhum. minha primeira residente, né? Foi a primeira residente que a gente formou aqui em Pernambuco, em gastropediatria.
e brilhante, né? E continua sendo brilhante até hoje. Então, é uma pessoa que eu admiro muito, uma profissional que eu admiro muito, né? E realmente sempre foi muito brilhante no seu caminho, na sua capacidade de aprender e de incorporar coisas novas. Então, acho que ela sempre será diferenciada, né? E ela tem uma admiração muito grande por você, sempre falou muito bem de você, ou seja, né? Amigo de amigo meu é meu amigo É, também, né? exatamente. E, Exato. enfim, então você chega muito bem referendada, né? Oh, meu E Deus. quando a gente começou a planejar o SOPEP presencial, inclusive, né, o Congresso da Sociedade Pernambucana de Pediatria, a gente já tinha combinado que a gente ia fazer Isso. desta uma oportunidade para a gente lhe ter aqui, para a gente lhe conhecer pessoalmente. Até porque você, né, já era apresentada como uma pessoa que compartilha de pensamentos, né, e construções de conhecimento alinhados com os nossos, né, da gastropediatria daqui. Então, você vinha, né, sabendo-se que você era um pouco da nossa linhagem, vamos dizer assim. Exatamente. E aí não houve, né, não foi possível o evento virtual ou Uhum. presencial, foi transformado em virtual e nós teremos a imensa alegria de tê-la conosco, falando de um tema, né, também que vai nessa linha do que é que a gente pode fazer para evitar um caminho não tão bom, vamos dizer assim, né? Sim, Como é que a gente pode ajudar nossas crianças e a família, né, a se organizar no cuidado alimentar de nossas crianças já desde o início da vida, para que a gente não tenha essas consequências todas de sobrepeso e obesidade que a gente está tendo que lidar depois, né? Então, comece também convidando a todos que estão aqui conosco a participar do SOPEP virtual, que será de 24 a 26 de setembro, né, totalmente online. Teremos várias apresentações muito interessantes. Então, espero que perfeito. todos possam. Sou Pepe Vamos Virtual. lá. Meu primeiro slide vai ser sobre apetite hedônico. Então, eu não vou falar o que é para chamar a galera para Uau! assistir a aula. Então, é isso Nossa, aí. Vamos olha aí, adoro definir, vamos, novidade, adoro. né? Estava estudando isso hoje. Hoje a gente teve atendimento na Liga e eu estava conversando com o pessoal lá e falei, vou botar esse slide na aula da semana que vem. Muito bom. Então, o que também me fez te convidar e querer muito fazer essa live foi a sua aula sobre, com esse mesmo nome, né, Cólica Infantil, Novos Paradigmas, que foi gravada para o evento de aleitamento materno de vocês. E aí a Manu me indicou essa aula e eu fiquei encantada com a aula, achei incrível, achei que a gente realmente se conhece já, né? Nós pensamos muito igual e gosto muito do seu posicionamento responsável e de botar na mesa o que você acha. Eu acho que é por aí, a pediatria está precisando muito dessa proteção. Estamos juntas. Então vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta, então, que a gente vamos lá, e resumiu aqui, que é baseada na sua aula, né? No começo da aula, e você começa a aula falando do choro, né, do bebê. Aliás, para os pediatras presentes, a aula está gravada na plataforma Macadu. É isso, né? É só se Macadu cadastrar Live, lá, que exatamente. A Mari, que acabou de bater palma aqui, ela já assistiu essa aula que eu pedi para ela assistir. E ela super adora o assunto e é pediatra, então a gente super indica a aula e ela é gratuita. E depois da nossa live eu vou postar aqui o link para essa aula e o link para o curso da semana que vem, para o evento da semana que vem. Bom, choro, Kátia. Conta pra gente então. Todo pai, toda mãe acha que o seu filho chora demais, né? Ele está chorando muito e eu preciso resolver esse choro, né? Quando que a gente precisa considerar o choro um problema? Como que o bebê se comunica? O que você tem para falar para a gente sobre isso? O nome dado à cólica infantil, que é o diagnóstico, o rótulo, vamos dizer assim, mais comumente dado à situação em que a criança chora acima do normal, é um nome, é um rótulo que não é bom,
né? Uma vez que, na verdade, o comportamento que se destaca é o choro, né? E, na verdade, essa rotulagem de cólica, ou, né, que eu considero até mais adequado, a criança que chora excessivamente, ela é uma criança que chora acima do normal, vamos dizer assim, né? Mas todas as crianças choram, no mínimo, vamos dizer assim, 1 hora por dia, né? Então, existe uma evolução do choro do bebê, né? Uma evolução do choro normal. O bebê chora bastante as primeiras 6 semanas de vida. Isso é conhecido há muitos anos, né? Há muitas décadas, inclusive. E, surpreendentemente, é como você falou, as pessoas ainda estão despreparadas para receber este bebê que chora bastante, né? Então, há tanto tempo se sabe que o bebê ele terá um período de choro mais frequente e que irá reduzir em torno da 6ª semana de vida, 12 semanas. E ainda assim não existe um preparo para esse choro, né? O que aumenta muito provavelmente a frustração da família diante dessa vivência, né? Que se sabe, inclusive por trabalhos que já foram feitos, apenas, vamos dizer, orientando as famílias quanto à ocorrência normal do choro, a poderem, né, estarem preparadas para receber aquele bebê que vai chorar com aquele perfil. Então, apenas o fato de prever este acontecimento faz com que as famílias vivenciem esse momento com mais tranquilidade e, consequentemente, rotulem menos seus bebês como tendo problemas, né? A partir do momento que eles olham para aquela situação como sendo normal. Então, isso aí já é uma questão que a gente pode atuar, né, enquanto pediatras, na orientação, no esclarecimento da normalidade da evolução do choro nessas primeiras semanas de vida, e certamente isso já traria aí um alívio no coração, porque muitas pessoas têm uma preocupação muito grande quando vivenciam esses momentos de choro do bebê, né? E uma oportunidade, o professor Daniel Becker aí com a gente, professor, tá? Ele falou que não é para chamar ele de Olá, professor. Daniel. Então, Não é para chamar de prazer professor. também. Estaremos com ele também Estaremos com ele na próxima também. semana. Temos Olha aí. muitos convidados maravilhosos. O evento realmente, como diz aqui, né, modéstia à parte, o evento tem convidados. Veja, a modéstia é da gente ter tido o presente de ter a participação de muitas pessoas muito legais que vão trazer e vão apresentar temas muito legais. Então, realmente Legal. Muito será bom. imperdível. Eu queria fazer um link com a sua fala em relação ao que a gente trabalha com alimentação, né? Essa mesma angústia que os pais têm, de resolver o choro, se estende depois para resolver o não come, para resolver a angústia da criança. Então, toda essa fala que a gente tem em relação, por exemplo, a método de introdução alimentar, quando a gente consegue fazer uma intervenção prévia lá na gestação, tem estudo falando desde a 28ª semana de gestação, a gente consegue ter um sucesso maior lá na frente. O problema é que a medicina ainda não está preocupada com isso. A gente está mais preocupado em procurar doença, prescrever remédio, porque essa é a nossa formação. Então, a nossa visão para a cólica acaba também sendo assim. Então, deixa eu ver o que eu posso dar para esta criança parar de chorar. E não como eu posso ajudar e apoiar essa família para que eles tolerem o choro da criança. Porque a criança precisa entender que ela não precisa ser toda hora gratificada, toda hora receber algo para resolver o problema dela. É a tal da construção da autorregulação, que a gente tanto está buscando hoje
na pediatria que vai fazer diferença em tudo depois, inclusive no comer doce, no aguentar não ganhar um brinquedo. Isso está começando lá na cólica, lá atrás, né? E tem um No número de horas, conviver. assim, um número de horas que a criança chora que é sempre patológico, por exemplo. Tipo, se ela chora tantas horas por dia, isso aí é muito errado, muito... É, e não é questão das Não. horas do choro, né? Embora Uhum. exista foi proposto um ponto de corte, vamos dizer, a partir do qual a criança é rotulada como chorando excessivamente. Uhum. Então, existe a famosa regra dos três, né? Que definiu, né, que acima de 3 horas de choro por dia seria considerado como excesso de choro. Uhum. É, é, todo ponto de corte ele é injusto, vamos dizer assim, né? Ele erra, né? Não Uhum. acerta sempre. E eu costumo comentar que, na verdade, se o ponto de corte ele tem alguma utilidade, a utilidade é chamar a atenção para que existe uma necessidade de um cuidado, vamos dizer assim, né? Então, se identifica através deste ponto de corte que ali a gente tem um bebê que se incomoda mais, vamos dizer assim, eu acho que vem aí essa questão que você começou a falar, né, que é a questão da autorregulação, e começa a surgir aí alguns trabalhos, felizmente, né, identificando ou comprovando que existem pessoas que nascem com mais dificuldade de se autorregular, né? Uhum. Isso gera em mim assim uma compaixão, uma compreensão, uma necessidade da gente compreender que eu digo, é um indivíduo que sofre um pouco mais. Então, esse bebê que possivelmente chora mais, ele é um bebê que sofre mais. Não o sofrimento físico, né? Não é a cólica. É o bebê que se incomoda mais com os diversos sentidos, com os diversos estímulos. Então, eu costumo falar às vezes para a mãe, acho que eu falei na aula também, eu digo isso com uma certa frequência, né? Que é como se fosse um bebê cheio de fio desencapado, assim, né? Então, é aquele Exato. bebê que sente tudo numa intensidade tão maior, muito provavelmente, né? Que tanto é que chega ao final do dia, tanto é que a chamada cólica, né, ela também, caracteristicamente, o bebê chora mais intensamente no final do dia, e eu faço a comparação assim com uma pessoa que realmente é muito sensível, é muito estressada e que depois Uhum. de um dia de muito estresse, ele está uma pilha, ele está Exato. explodindo realmente, né? De ansiedade né, se associa muito com a questão da dificuldade do sono, que tem tudo a ver com Uhum. essa questão de autorregulação, né? É um trabalho que eu apresento lá, e acho que você chegou a comentar, faz essa associação com o choro, o sono, a dificuldade de dormir e a dificuldade na Uhum. alimentação, né? Que Exato. tem tudo a ver com essa questão sensorial também, né? Então, Uhum. imagina, né? O bebê que não consegue se alimentar bem, então, vários trabalhos mostrando que são bebês que dão um pouco mais de trabalho para amamentar, né? Não conseguem fazer a sucção direito na mama, não pegam bem a mama, precisam de mais orientação nesse sentido, não conseguem permanecer no sono da maneira que deveriam, então fazem aqueles cochilos rápidos ao longo do dia. Então, termina o dia, ele está exausto, né? Sim. Então, enfim, tem essa questão das horas, existe uma sugestão em relação às horas, né? Uhum. Mas e outro, né? Eu acho que todo pai, toda mãe que chega dizendo que o bebê chora demais, a gente precisa Exato. aceitar que ali tem uma pessoa dizendo que para ele o bebê chora demais, né? Exato. É Ou percepção, seja, né? eu não estou aguentando esse bebê que chora demais. Ou eu estou preocupada, ou eu estou nervosa, ou eu estou ansiosa, porque eu entendo que ele chora demais, né? E aí Uhum. é uma pessoa pedindo ajuda de fato, né? E é isso, os estudos de estresse em mães, né? Tem alguns estudos de epigenética em estresse, são todos baseados na percepção materna do estresse.
e não necessariamente no estresse que você considera que a mãe está passando, né? Então, por exemplo, tem estudo das Torres Gêmeas, que estuda estresse pós-traumático. Algumas gestantes que estavam naquele momento não sofreram de estresse pós-traumático. Elas se autogerenciaram. E aí, um link que eu acho interessante fazer é uma nova definição de saúde que desde 2011 vem sendo aí lutada para vir à tona, né? Mas que por enquanto não é oficial, mas é que saúde é a capacidade de adaptação e autogerenciamento frente aos seus desafios físicos, emocionais e sociais. Então, se você se autogerencia e se adapta ao que acontece na sua vida, mesmo que você nunca saia de uma cadeira de rodas, você pode ser perfeitamente saudável. Mesmo que você tenha uma hipersensibilidade sensorial, você pode ser saudável se alguém te ajudar a aprender a se autorregular. E aprender a comer sem ser forçado, aprender a parar de chorar, mas talvez a gente precise se dedicar mais a esse bebê. Eu digo que o segredo da parentalidade hoje é aprender a ler comportamento e responder adequadamente a esse comportamento. Então, a gente deveria escrever um livro, Como Criar um Filho. Ele teria só essa frase. Porque não tem outro caminho, outro manual. Você precisa parar e aprender o seu filho para poder responder a ele sem causar danos, né? E Perfeito, tem tudo perfeito. a ver com a sua aula e com a sua fala e com tudo que a gente E é está uma falando. questão, eu falo muito, né, de relacionamento respeitoso, né? Eu acho que é olhar desde cedo, né, o bebê como uma pessoa, né? Ele é uma Exato. pessoa, entender uma pessoa mais sensível, né? Uma pessoa que tem dificuldade para dormir. Porque quando os pais começam a tentar olhar o bebê, entendendo que aquele é o funcionamento de uma pessoa que tem algumas dificuldades de funcionamento e naquele momento está passando por um momento mais difícil e que eles, como pessoas que conseguem já entender melhor o mundo, né, e tudo que acontece ao redor e que podem ajudar, são as pessoas que podem ajudar, se eles conseguirem fazer essa leitura, isso vai ser muito bom para que aquela pessoa ela também perceba o mundo de uma forma melhor, né? Também vai fazer Exato. com que, claro, eles consigam trazer um conforto melhor para aquele bebê, né? Que vai ser um conforto verdadeiro, não vai ser anular, que nem consegue, né? Eu estou falando um pouco da questão da medicalização, né? A Sim. tentativa de dar um remédio para anular aquela dor, né? Perfeito. Nem se consegue, né? Que a dor não é física, alguns momentos podem ser um pouquinho física, mas não é só física. Mas o mais importante não é isso, o mais importante é fazer o indivíduo aprender, né, Exato. a se autorregular com aquele estresse, com aquele, enfim, com aquele sofrimento, né? E ele ser Uhum. confortado, né? Para que ele, né, sinta esse bem-estar. Então, Exato. com certeza seria se não é fácil, né? A gente fala aqui, Não. obviamente, como até parece às vezes que depende da vontade apenas do outro, né? Não é fácil. Você acalentar uma pessoa estressada não é fácil, né? Então, acalentar um bebê estressado não é fácil. Mas é um É. investimento que vale super a pena e certamente quanto mais a gente conseguir educar, né? Quanto mais a gente conseguir trazer abordagens, estratégias para que os pais possam atuar melhor, melhor será, né? Mas é como Com você disse, certeza. a gente não tem a gente não foi treinado para isso, né? Então é uma coisa que a gente tem que correr atrás agora, Exato. né? Porque Novas skills, né? Novas skills. é, Skills, soft é, skills. e que sai muito da Escuta. medicina tradicional, né, Sim. Denise? Que muitas coisas É. você nem vai encontrar dentro da medicina tradicional. Eu estava vendo Exato. aí que Jéssica está nos acompanhando, ela sabe disso, ela é uma fisioterapeuta, que eu digo que eu aprendi a confiar, né, em abordagens manuais até,
pelo compromisso de Jéssica, até de leitura, de ir atrás dos embasamentos científicos, sabe? Então, que a gente precisa também se abrir a outras áreas do conhecimento, Com né? certeza. Até porque a gente não tem como dominar todas essas Exato. estratégias, né? E o conhecimento tem uma origem única, a gente que setorizou. Se você Uhum. for atrás, ele veio de um lugar só, né? A gente estuda esses grandes autores aí do século XV, XVI, eles partiram do zero. Tudo aquilo que a gente conhece hoje foi muito cavado por alguém, né? Tudo que a gente vê como normal. Então, essa nossa setorização, a gente fica estudando a ponta do iceberg, a gente perde toda a base, e é aí onde a gente erra e talvez medicalize mais, né? Mas já que a gente está falando de medicalizar, eu vou pular uma pergunta para fazer a pergunta que a gente está falando aqui. Tem alguma coisa que funciona para cólica? Tem aquele kit que a gente precisa dar para a criança? Você quer responder primeiro? Então, Cólica é chamada de cólica porque é uma dor de barriga? é, eu até já comentei, né, aqui, não há... tem vários estudos, né, que tentaram avaliar se existia nesses bebês um aumento de contratilidade, Uhum. né, intestinal, porque cólica ela traz essa associação, né, de força contrátil intestinal, né, particularmente. E alguns estudos foram feitos tentando identificar se existia isso de fato, né, e não comprovaram que esses bebês tivessem essa motilidade aumentada ou mais intensa, né. O modelo, né, que eu acho que explica, vamos dizer aí, um envolvimento intestinal, possivelmente, realmente nesses bebês também, é o modelo das desordens funcionais, né, do trato gastrointestinal, onde se considera que cérebros mais sensíveis, né, eles usualmente interferem de certa forma, também na sensibilidade intestinal. Então, a gente está falando aqui de sensibilidade, a gente estava falando um pouco mais da sensibilidade externa, vamos dizer assim, né? Mas são pessoas que também têm uma interocepção, né? Uma sensibilidade interna também aumentada. Então, percebem mais, né? Eventos fisiológicos até, né? Percebem mais a motilidade fisiológica, percebem mais a distensão de alça fisiológica. Então, talvez exista um certo desconforto, eu diria, né? Uma certa percepção do bebê desses movimentos intestinais, e ele perceba aquilo como sendo algo desconfortável. De outra forma, a semelhança, por exemplo, do que acontece com as pessoas que têm síndrome do intestino irritável, eu faço paralelo um pouco com Uhum. isso, né? A sensação dolorosa no intestino irritável, ela também é aliviada por medidas que diminuem o estresse, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, voltando à pergunta, não há evidências, os estudos não mostram que nenhuma intervenção medicamentosa, né, nos estudos bem realizados, trouxe um resultado melhor, vamos dizer assim, do que o placebo. Eu digo que é impressionante como, em vários estudos se vê isso, né? Mas como é impressionante o efeito do placebo nos estudos em cólica infantil, né? Uma coisa impressionante. Uhum. Então, a gente fica naquela reflexão, né, de que a ação de cuidar, vamos dizer, de tentar ajudar, que é o placebo, Exato. tem efeito, né? Sim. Então é isso. Então tentar ajudar, tentar acolher, né? Ter um olhar mais positivo em relação àquele efeito, tem efeito. Mas a medicação em si não há nada que comprove que nenhuma medicação tem efeito na cólica, né? Com exceção de umas medicações que foram inclusive proibidas
porque eram realmente Uhum, antiespasmódicos potentes e uhum, causavam depressão respiratória. É assim, né? uhum, É o extremo realmente do desespero. Então, nada confiável tem efeito. E ao uhum. contrário, né? Tantas outras ações não perigosas têm efeito, né? Então, Então. não vale a Tem pena uma. buscar os remédios, assim, não compensa, vamos É, dizer, é o tipo de investimento que não compensa, até porque é o que eu digo, se fosse possível aliviar apenas a dor, não é o que os pais querem fazer, eles não querem só aliviar a dor. Na verdade, eles querem que o bebê esteja bem, eles querem fazer algo que organize o bebê. Certamente, se eles entendessem que aquele bebê, né, ele está desorganizado e incomodado de várias funções, eles queriam algo mais do que apenas o remédio, né? Então, é até sim. injusto a gente propor apenas o remédio, porque é uma simplificação Sim. e um deixar de cuidar de tantas coisas tão importantes que poderiam modificar o futuro da pessoa tão mais, né, do que apenas dar o remédio. Então, e hoje a gente tem evidência, né, de que o estresse materno ele interfere na epigenética do bebê, na composição do leite materno, e a mãe ainda se torna um modelo estressado para a criança. Eu acho que modelagem hoje é um conceito que assim é essencial para a pediatria, na obesidade, na alimentação, é um conceito assim Sim, que é necessário, porque a gente ignora o que a criança está vendo. E a gente quer que a criança desenvolva hábito não sei da onde, né? Então, eu acho que é mesmo como a gente está num novo momento em que a gente consegue promover saúde de verdade, porque eles estão sobrevivendo e vivendo mais do que nunca, é o momento da gente repensar mesmo as ferramentas que a gente usa na pediatria, no consultório e, enfim, principalmente com criança saudável. Eu acho que a gente não tem a formação da promoção de saúde, né? Só da cura de doenças, que é necessária. Mas essa forma prescritiva de ver as coisas está um pouco mais perigosa. E tem um conceito, que é o conceito de autoeficácia parental, que a psicologia usa muito no puerpério, e que é tão simples e que é um pouco do placebo que você está falando. Então, essa coisa de mostrar para os pais o que está dando certo. Então, o seu filho chora, mas você. Tudo que você aprendeu desde que ele nasceu, que horas você percebe que ele está com fome, como você organizou a rotina, o que está dando certo. Quando a gente fortalece essa sensação de autoeficácia, a mãe e o pai já se acalmam um pouco, a família já começa a perceber que as coisas estão entrando nos eixos, que talvez chorar um pouquinho tudo bem, que às vezes eles não conseguem ver o que está bom, até porque a gente cobra, né? Porque a gente fica procurando coisa, querendo prescrever, e a gente não olha para o que está bom, não ajuda eles a olharem, né? Então, é um conceito que eu acho que tem a ver com essa coisa do placebo dos estudos. totalmente. E você estava falando aí da expectativa, né? E essa questão da medicalização, ela aumenta essa expectativa, né? Porque se você Ah, prescreve qualquer medicação, você declarou que ali tem uma exatamente. doença, né? Tem uma condição que precisa ser curada, precisa ser Exato, resolvida completamente. Então, que exato. não vai acontecer. Então, independente do que você der, que não vai resolver completamente, principalmente se você não agrega outras intervenções, né? A família vai buscar cada vez mais diagnóstico, investigação e remédio, né? Exato. E aí deu Mais remédio, a família estresse. espera uma cura, né? Espera uma cura, não, agora vai curar. E aí é a mesma coisa com o suplemento alimentar, que eu fiz a live com o Dr. Daniel, o Dr. Daniel vai ficar gravada. E eu falei isso para ele, às vezes entrar com suplemento, você acaba com a chance que a criança tem de aprender a comer. Às vezes ela nem precisa, o que é pior, tem criança com sobrepeso tomando suplemento. E aí a Isso. gente tirar o suplemento pode ser mais benéfico do que prescrever, né? Então, tudo a ver. E a gente, pediatra, a gente pode falar em paralelo, pediatras e pais, né? Como que a gente tem que olhar? Existe um guideline, uma forma, um algoritmo para a gente avaliar a cólica ou não? O que a nossa super especialista sugere?
Ai. Não, você sabe que eu tenho uma paixão muito grande cada vez que eu leio mais, né? Hoje eu estava olhando as outras, fazendo umas outras leituras e, e me deparei, inclusive, com uma questão bem instigante, né? Que começam a surgir alguns estudos associando essa desregulação, esse choro excessivo, alguns casos de choro excessivo, enquanto sinal precoce de criança que pode evoluir para TEA, para transtorno do espectro autista, que tem muito a ver com essa questão de regulação, né? Que é um extremo aí de uma dificuldade regulatória. E o quão importante, novamente, seria, né? Minimizar uma evolução desfavorável, novamente, né? Ajudando aí a regular da melhor forma o indivíduo, mesmo que seja um indivíduo que evolua para um transtorno específico, no caso, né? Enfim, o que eu ia falar era que, óbvio, como todas as condições da medicina, como todas as condições humanas, né? É preciso acompanhamento, né? É preciso identificar, eventualmente, o que normalmente a gente chama de sinais de alerta, né? Para doença orgânica também. Então, são poucos os casos de doença orgânica. Eu digo que, particularmente, no quadro que se repete com essa característica, então, o bebê que ele tem uma oscilação, né? Ele está muito bem em determinado momento, né? Tranquilo, interagindo com a família, e em outros momentos ele se mostra um bebê muito estressado. E esse padrão, ele se repete. Então, esse padrão é um padrão de muito baixa probabilidade de uma doença orgânica. De outra forma, se o bebê vai tendo outros sinais de acometimento físico, né? Baixo ganho de peso, diarreia, enfim, né? Se vai acontecendo sinais de doença física, é óbvio que esse bebê precisa ser avaliado e deve-se considerar alguma outra condição, né, que possa também estar causando um desconforto nesse bebê. Então, enfim, tem alguns guidelines, né? Eu não sou a favor dos guidelines de jeito nenhum, você deve imaginar, né? O guideline, ele subestima, eu me lembro, nesse Adoro. caso, eu me lembro muito de Gisélia, que é a nossa grande mestra, né? Gisélia diz que o guideline, ele subestima a inteligência do médico, né? Ele quer que o médico siga aquela trilha, aquilo é quase ofensivo, né? A boa medicina, o guideline. Então, sim, existem alguns guidelines, mas eu nem não cogitaria aqui comentar sobre eles, mas gostaria de deixar registrado, claro, esse cuidado, vamos dizer assim, no acompanhamento, né? Que, como tudo, tem algumas exceções, né? E aí eu destaquei a exceção, eventualmente, de uma criança que possa ter, de fato, uma doença orgânica, né? A gente sabe que um pequeno percentual de crianças podem apresentar, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca, né? Eu diria que não é uma coisa ou outra até, né? Tem algumas questões aí que mereciam até uma outra conversa, mas enfim, né? Se houverem sinais físicos de doença, isso deve ser valorizado, então o pediatra tem que estar atento a isso, né? E a outra questão que eu queria aí, diante dessa leitura que eu fiz hoje, é também avaliar a evolução dessa criança em relação a essa desordem sensorial, em relação, né, a essa evolução do comportamento, né, de forma a se identificar realmente o indivíduo que também precisa de um cuidado mais específico em relação a essa questão comportamental, né, que aqui a gente está trazendo como sendo uma variação da normalidade, muitas vezes mas que, dependendo da evolução, pode ser algo que precise de um olhar mais cuidadoso, talvez de um neuropediatra, enfim, né? A gente também considerar isso ao longo do acompanhamento, enquanto pediatras gerais. As coisas se misturam cada vez mais, né? Isso. E no primeiro vídeo que eu entrei, que a gente não se encontrou,
A Andréa Rassi, que é uma consultora do sono que está aqui, ela perguntou logo de cara se cólica tinha a ver com sono, se a gente ia falar sobre isso, e na verdade a gente está falando sobre isso desde o começo, né? Que as coisas, talvez a gente esteja interpretando de um jeito. Eu fiquei surpresa na sua aula, porque eu não sabia que a definição de cólica como dor abdominal era da década de 50. E a Nossa. gente até hoje fala isso, sai repetindo, né? Então, Uhum. hoje, realmente, como Roma classifica a cólica como uma desordem funcional, não é isso? Qual que é a Isso. definição pelo Roma? Pois o Roma define como uma desordem funcional, que aí, ou seja, significa ausência de doença orgânica, né? Uhum, Simplificadamente, a doença funcional, ela significa um sintoma, né? Um conjunto de sintomas na ausência de uma doença orgânica. E, na verdade, o sintoma, no caso, quando a gente vai ler no critério de Roma, o sintoma é o choro. uhum, Não tem nada de que sim, caracterize a cólica, né? Então, na verdade, é, é a criança que apresenta o choro intenso, e mais prolongado, eles até tiraram o ponto de corte do tempo, né, da sim, definição mais recentemente, e na ausência de uma doença orgânica. Então, é perfeito. comportamento. É comportamento. Não Comportamento, tem como nada de tudo, né? cólica. Eu conheço uma psicóloga comportamental que fala que o Skinner, não é mais Freud explica, é Skinner explica, né? Que é um dos criadores do behaviorismo, só que eles não tinham naquela época toda a neurociência que a gente tem hoje para explicar o que eles já falavam lá na década de 60. Claro que eles eram behavioristas Incrível. radicais, desconsideravam as emoções e tal. Não é só isso, lógico, hoje a gente conhece muito mais, mas quanto mais eu estudo medicina, mais eu entendo que eu preciso saber behaviorismo, comportamento, né, cognição, cérebro, porque está tudo lá. Essa pergunta da doutora Karina Soares, que é uma excelente pediatra aqui, parceira super, a Femizumi também, gastropediatra aqui de São Paulo, elas estão fazendo duas perguntas. A Fê perguntou sinais de alerta, mas acho que você acabou de responder, né? E a Karina perguntou, isso é muito legal, o que afinal tem a ver a alimentação da mãe com a cólica do bebê? Não pensando em APLV, né? Sem As ser mães a que. PLV. Pois é. Isso. É, enfim, eu acho que ainda tem algumas questões aí que precisam ser melhor compreendidas, né? Oi, travou. Nenhuma restrição Voltou. alimentar materna tem influência sobre a cólica, com exceção da Da alergia à PLV. proteína de vaca, né? Então, a Olha única que legal. restrição comprovadamente eficaz, né, no quadro de cólica seria na cólica associada à alergia à proteína de leite de vaca, que no caso, para se pensar nesse diagnóstico, a gente deveria ter outros achados, né, outras Sim. manifestações compatíveis com a Uhum. alergia à proteína do leite de vaca. Então, neste caso, a restrição da proteína seria Perfeito. benéfica para o tratamento da doença. Mas, afora isso, as outras restrições, que tem muito conhecimento popular, né, a respeito Uhum. da restrição de frutas e enfim, aí vai por vários caminhos, né, desde fruta Uhum. cítrica, feijão, alimentos fermentadores, tem uma série de informações, né, que as pessoas trazem a esse respeito, mas não há embasamento científico de que nenhuma dessas restrições tenham benefícios, né? Então, por Maravilha. enquanto, não justifica. E uma coisa que a Isso. gente tem que ter cuidado, você falou, né? E eu acho que assim a pediatria precisa realmente se envolver um pouco com cuidado, particularmente a mãe, né? Eu ia dizer da família, Exato. mas eles são quase um, né? É. Assim, não tem como Exato. você querer que o bebê esteja bem se a mãe não estiver bem. Então, de Exato. repente você bota aquela sobrecarga, né, de cobrança na mãe, né, de culpa, né? E de, além do mais, né, de obrigação em relação à restrição dietética, a chance é que você vai fazer mais mal do que bem, porque Sim.
a comprovação e, novamente, né, vamos tentar focar, né, e fortalecer outras ações que podem ser muito mais benéficas. Então, não vale a Exato. pena assim, investir nessa questão da dieta, principalmente inicialmente, quando você quer Exato. valorizar tão mais outras abordagens, né, que sai da questão da intervenção, né? Que tem um problema, faz uma Perfeito. dieta, o problema resolve, né? Bom, dieta não resolve nem obesidade. Nem obesidade. Então, a gente já É, pode começar por aí, lembrando que dieta restritiva gera estresse. E o estresse, isso. sim, muda a composição do leite materno, aumenta cortisol, o bebê fica mais estressado. Comprovadamente. Isso tem comprovação Comprovadamente. científica, né? E a Exato. dieta não tem comprovação científica, né? Em relação à dieta, o que eu tenho dito muito, né, em relação ao comportamento alimentar, a gente tem meses, até pré-nascimento, pré-natal, a gente tem meses para trabalhar a construção de uma alimentação mais saudável, pobre em alimentos Perfeita. ultraprocessados e hiperpalatáveis, que são dois conceitos que a gente precisa muito conhecer na pediatria. O conceito de alimento hiperpalatável talvez hoje seja mais importante do que o de ultraprocessado, porque esse causa os dois, tanto seletividade quanto obesidade. Então, aí que a gente tem que intervir. Né? Se a mãe estiver comendo Sim, ultraprocessado e hiperpalatável o dia inteiro, é uma boa hora para você fazer uma intervenção, mas uma sim. intervenção no sentido de acrescentar alimentos in natura e não tirar feijão, gente, pelo amor de Deus. É, meu Feijão, Deus. brócolis, são alimentos. Não dá para você Repolho, tirar porque isso. fermenta, né? É, Exato. Perfeito. e o pior Muito é que bem. normalmente só se tira, né? Só se tira, Não, não se exatamente. repõe, né? Exato. É, Não se trabalha o que é melhor acrescentar. Isso também na obesidade. aham, A gente só tira, aham, a gente não é, põe nada, né? e se você coloca para a mãe, né, que é muito importante ela ter uma alimentação saudável, né, que realmente, Uhum. concretamente, poderá ter benefícios não só para ela e para o bebê, né, em vários aspectos, inclusive na composição do leite materno, né, na microbiota materna, enfim, tanta coisa interessante, né? Que vai por aí. Mas é outra informação, é outra vibração, né? A mãe vai Exato. naquela de se alimentar bem, ai, né? Para fazer bem à saúde, para ela, para Exato. o bebê. Não é uma coisa que você está dizendo a ela, tira tal comida porque está fazendo mal ao bebê. Vê que castigo, né? É, Você está exato. fazendo mal ao bebê porque você está comendo É, tal coisa, né? é, A madrasta da mãe que come tal coisa e faz mal ao bebê. Então, exato. é É a outra nossa conversa, né? É. comunicação, né? Nossa comunicação também tem que mudar. Bom, Kátia, a gente está começando a chegar no fim. Aí você falou de outras intervenções que podem ser melhores. Eu queria saber se você quer falar, dar umas dicas então sobre essas intervenções, ou falar para a gente o que a gente não pode deixar de saber. Nós, como pediatras, tem bastante aqui hoje, e também mães. Vamos lá, temos aí uns 5 minutos para terminar, todos seus. Eita, olha. Bem, eu acho que uma orientação importantíssima você deu já, né? Que é esse tenta entender o que esta pessoa está conversando com você, né? Olha mais para ela, né? Tenta entender aí esses sinais, né? Essa questão da leitura dos sinais é muito mágico, né? E eu acho que foi se perdendo com o tempo, né? Esse ensinamento que eu acho que passava de pai, mãe para filha, né? De leitura de sinais, eu acho que ele foi se perdendo, né? Então, essa conversa, né? Importantíssimo, essa explicação que a gente já falou, o que é que vai acontecer, isso tem um tempo, é normal, então essa explicação é super importante, né? E, assim, um pouco de medidas que podem diminuir o estresse físico, né? Do bebê. Então, não somos experts em massagens, né? É,
Jéssica minha orientadora de massagens. Então, mas assim, eu peço muito para as mães ligarem para ela, mas a gente pode orientar, né? Claro, um Sim, hidratante, né? Um relaxamento. Então, esse pegar, né? Então, trazer essa questão da mãe, né? Ajudar o bebê a se desestressar e que termina sendo um desestresse para ela também, né? E eu acho que a outra questão é isso, cuide de você também, né? Dizer isso à mãe, né? Olha, fica bem, né? Tenta ouvir uma música, uma horinha. Eu acho que eu digo muito isso, né? Certamente que a boa energia ela flui, né? Ela flui entre todo mundo, quem dirá entre mãe e filho, exato. né? Então tem que dizer a ela, olha, ele precisa da sua boa energia. Todo mundo entende isso, né? Quando você diz a uma mãe assim, olha, cuida da sua boa energia, porque ele precisa da sua boa energia. Essa energia, se você vive preocupada, ela não é boa. Elas entendem instantaneamente. Então, acho que é isso. E Perfeito. se a pessoa tem outra, essa questão do sono que a gente está falando aqui é super importante, né? Então, se a gente tem como orientar, vamos orientar. Se a gente tem como indicar alguém que possa orientar essa questão da organização do sono, vamos orientar, é importantíssimo. Não tem como a pessoa não viver estressada se não consegue se organizar e dormir, isso é impossível, nós sabemos, né? E a outra questão é essa identificação das dificuldades na alimentação, né? Olhar um pouquinho para essa questão da pega na mama, né? De como está mamando, se o bebê está sofrendo durante a alimentação e também, quando possível, pedir para alguém organizar isso, porque realmente é outro fator extremamente estressante para o bebê e para a mãe também, né? Tá com aquele bebê que mama desconfortável, agoniado, e é uma coisa que pode melhorar muito. Então, eu Perfeito. deixaria aí essas dicas. Certamente muita melhora vem com essas abordagens que não são nada medicamentosas, né? Exato, que já responde as perguntas que estão vindo sobre probióticos, que a gente também já respondeu no meio da live. Obrigada, pessoal, pelas perguntas, mas a gente já falou sobre elas. E aí, bom, já que você já falou tudo o que eu acho essencial para esse momento, né? Eu acho que o que a gente pode deixar de recado aqui para pediatras que estão nos acompanhando, também para mães, mas assim, a gente é rede de apoio, então a gente também precisa se cuidar. Você não vai ter empatia com alguém se você tiver pós 60 horas de plantão e você está cuidando do futuro de alguém. Então tem que tomar muito cuidado com as suas falas, com a sua comunicação, com o descontar o seu estresse no paciente. Eu vi isso muito acontecer na minha vida, porque eu sempre trabalhei muito com plantão, e era algo que eu não queria para mim, sabe? Eu falava isso assim, eu não quero ser, eram os meus anti-exemplos, né? Então, acho que a gente precisa pensar na nossa qualidade de vida, porque a nossa responsabilidade com o futuro da humanidade é muito grande e não se vende, se barganha, se troca o futuro da humanidade, né? Que é uma responsabilidade que só o pediatra tem a honra de ter. O paciente não vai para o psicólogo, para o fono, Perfeito. para o físio, para o nutricionista, que são maravilhosos e sem eles a gente não é nada, mas é para o pediatra que o bebê vem primeiro. Então, a gente tem que ser um pouco de cada uma dessas especialidades. Vai ficar salva a nossa live. Kátia, sem palavras, uma honra Foi uma gigante falar com delícia. você. Foi uma Muito delícia. legal, você é maravilhosa. Parabéns pelos seus posicionamentos todos que eu conheço. Estamos juntas, pensamos igual Estamos juntas. e a gente vai estar mais juntas semana que Precisamos vem, né? No evento. fortalecer Uhum, esse caminho preventivo e de investimento em pessoas melhores, né? exato. Vamos formar cada vez mais pessoas com esse pensamento, que eu acho que é tudo de bom, Isso é aí. tudo para o bem. Vamos lá. Sem dúvida. Manu, maravilhosa, doutora Manuela Torres, quem quiser seguir, gastropediatra de Pernambuco, minha amiga, eu ponho até no currículo Minha isso, também. Minha que foi primeira quem, residente, inclusive, olha só. então, idealizou essa live, me apresentou a Kátia, então olha que maravilhosa.
E tá faltando a sua live, viu? Você não vai escapar de mim, não, viu, Manu? Logo, logo é você que vem aqui falar de doença celíaca. Falou? Kátia, Um beijo. beijão. Beijo. Até Enorme. semana que Boa vem. noite. A Até todos. semana que vem. Ó, apetite Tchau. hedônico, primeiro slide. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.